Shalom, shalom, shalom. Que Deus seja louvado. Nós glorificamos o seu nome pela oportunidade que nos dá para começarmos mais uma semana, para começarmos com o nosso ensinamento que tem como tema a fidelidade. E nós hoje vamos fazer a introdução. Essa semana que vai ser o que nos foi dada a possibilidade de partilharmos a palavra, eu e a minha esposa. Nós somos o casal Silva. E antes de tudo, agradecemos a esse Deus que nos dá fôlego de vida. Agradecemos a esse Deus que é tão bondoso para conosco. Agradecemos também os responsáveis do grupo CC Bentemo e os discípulos de Jesus por terem renovado mais uma vez a confiança em nós. E também o nosso agradecimento vai para cada membro, cada pessoa que irá ouvir este ensinamento, e que o teu coração possa ser uma terra fértil, onde esta palavra possa dar frutos, no nome de Cristo Jesus. Antes de entrarmos naquilo que é o nosso tema, vou pedir que oremos em nome de Cristo Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Eterno Deus, nos rendemos a teus pés para que você possa fazer a tua vontade, Senhor, para que você possa nos usar, Pai, para que o teu povo possa ser edificada no nome de Cristo Jesus, para que o teu povo, Senhor, possa ser consolado através da tua palavra, Senhor. Tudo quanto é nosso humano, Senhor, morra no nome poderoso de Cristo Jesus. Nós assim te agradecemos. Amém. Bem, Deus seja louvado. Como dissemos, essa semana nós vamos partilhar o tema que é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. E durante o dia de hoje vamos fazer só a introdução. E depois, a partir de amanhã, vamos continuando. Estarei uns dias, passarei eu e depois também passará a irmã Celina, a minha esposa. Então, para dizer, quando estamos a falar de fidelidade, estamos a falar do que é fiel, a característica daquilo que é fiel. Quando estamos a falar da fidelidade, estamos a falar do que é constante nos compromissos assumidos com os outros. Estamos a falar do que é confiável, do que é leal, do que é honesto e verdadeiro. Essa palavra tem uma origem em latim, a sua origem em latim é fidelis, que quer dizer fiel, fidelis. E a fidelidade é fidelitas. Penso que cada um de nós tem um amigo a qual ele acha que é um amigo fiel, ou a qual ele confia as coisas. Hoje também, sobretudo na Europa, não sei, na África se usa, tem as lojas, tem as cartas que eles chamam carta de fidelidade. Essas cartas quer dizer que você é um cliente constante, um cliente que está ali e você se faz muitas compras ali, tem benefícios também. Quer dizer que a necessidade de termos alguém fiel ao nosso lado é muito importante. A necessidade de sermos fiel com os outros é muito importante. Mas nós aqui queremos falar da fidelidade de Deus. Nós sabemos que Deus, no seu ser Deus, tem as suas características na qual algumas ela divide com nós, os homens, e outras são características únicas, que é reservada somente para ele. Por exemplo, quando nós falamos que Deus é amor, essa é uma característica de Deus, mas Deus divide conosco que nós também podemos amar. Quando falamos que Deus é misericordioso, nós também, as suas criaturas, os seus filhos,
temos essa característica de sermos misericordiosos, mas quando falamos que Deus é omnipotente, é uma característica que Deus não divide com homem nenhum. É somente Deus que é omnipotente. Diabo tem poder, sim, mas não é omnipotente. Deus é omnipresente e é uma característica que é só de Deus, que nenhum ser humano, nenhum outro ser possui. Então tem característica que é exclusivamente de Deus. Ser fiel, nós também podemos possuir essa característica de sermos fiel. A fidelidade deve fazer parte de nós. Se eu estou com a minha esposa, tenho que ser fiel, não só fiel no sentido de não trair, mas tenho que ser fiel a ela em tudo. Então, a fidelidade de Deus. Para fazermos entender, vamos tocar a alguns pontos para vermos quanto Deus não muda. Quanto Deus não muda. Deus é o que ele é no início, era no início, é o que é hoje, o mesmo Deus no início e será o mesmo Deus eternamente. O que quer dizer que, desde que eu conheci esse Deus, nunca mudou. Desde que você conheceu esse Deus, ele nunca mudou e nunca mudará. Somos nós que mudamos. Somos nós que vamos longe dele. Somos nós que abandonamos. Mas mesmo quando nós abandonamos, ele não muda, continua a ser ele. Muitas vezes você pode pensar que Deus mudou, te abandonou. Não, somos nós que vamos longe deles. Simplesmente ele não está em contato com quem está no pecado, porque ele é santo e importa quem se aproxima dele se santifica. Então, Deus é fiel na sua palavra, Deus é fiel naquilo que ele disse e ele mantém. Vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Assim diz a palavra de Deus. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Se nós olharmos nos primeiros versículos, é Deus aparecendo a Jeremias. A palavra de Deus que chega para Jeremias, é Deus falando com Jeremias. Deus veio propondo, Deus veio para trabalhar com Jeremias. Mas Jeremias olhava quanto ele era pequeno e Deus lhe estava a dar a garantia de que ele andaria com ele. Deus andaria com Jeremias. Deus estaria com Jeremias. E Jeremias, mostrando-se ser criança, ainda pequeno, que não sabia falar, Deus disse que ele lhe faria grande, lhe mandaria entre as nações, entre os reinos. E Deus o que é que faz? Toca na boca de Jeremias. Ele mete a sua palavra na boca do profeta Jeremias. Então, Deus, para garantir a ele, para dar a ele segurança, Deus começa a lhe mostrar a sua fidelidade. O que é que vês? Deus pergunta para ele. A pergunta foi clara: o que que vês? Então, Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse para eles: sim, viste bem. E Deus com isso estava a querer mostrar para Jeremias que eu velo sobre a minha palavra. Eu te disse, te dei minha palavra, que eu vou te proteger, que eu vou te mandar entre as nações, irá falar, irás, e com o que você irá falar, irás destruir, irás derrubar, irás arruinar. Mas também, isso está no versículo 10, mas também
irás edificar e para plantar. O que quer dizer que Deus estava a mandar a Jeremias uma missão, e que não era uma simples missão, era uma missão que era forte, é uma missão que era difícil. E Jeremias entendia que essa missão era difícil. Jeremias via, olhava para o seu ser humano, um homem no meio desse povo que era um homem insignificante. Mas Deus, na sua fidelidade, ele está por detrás de sua palavra para cumpri-la. Então Deus mostrava a Jeremias: sou fiel ao que eu digo para cumpri-la. E se você olhar a história do profeta Jeremias, que profetiza durante o tempo que o povo de Israel foi levado em asilo em Babilônia, ele profetiza. Isso, se nós vemos, ou antes disso, começa a profetizar para avertir o povo, falando. E depois nós vimos, ele escreve o livro de lamentação. Já quando o povo partiu para o asilo, ele chorando, lamentando, até que ele chega no capítulo 3, onde ele reconhece, onde ele diz: mas busco na memória. Ele chorava porque estava a olhar o momento que o povo estava passando. Ele estava chorando porque estava a ver que o povo foi tirado da terra prometida para irem se tornar escravos. Mas quando ele traz na memória, quando ele puxa os bem-feitos de Deus, quando ele se recorda das palavras de Deus, e ele diz: mas busco na memória. E ali ele se lembra e ele diz para nós que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Deus é fiel. Ele sabe, ele se lembra e ele sabe que se esse povo se arrepender e voltar para Deus com todo o seu coração, Deus irá trazer ele de volta. No livro de Segundas Crônicas, nós encontramos essa promessa de Deus. Se o povo se arrepende dos seus maus caminhos, Deus irá lhes trazer de volta. O mesmo livro de Jeremias 29:11, que diz que eu conheço os projetos que eu tenho para vocês. Não são projetos maus, mas são projetos bons. O que quer dizer que Deus é fiel, ele tem boas coisas, boas promessas nas nossas vidas. Mas o problema são os pecados que nos separam com Deus. O problema somos nós que nos afastamos de Deus. O profeta Isaías tinha dito que a mão de Deus não está curta para não abençoar, nem os seus ouvidos estão fechados para não nos ouvir, mas são os pecados que nos separam de Deus. Então, ele é fiel, ele é fiel, ele é santo, não se está com aqueles que são pecadores, mas ele é santo, aquele que é mesmo santo vai buscar os pecadores para lhes trazer. Mas quando ele te busca, ele quer que você se santifica para que ele continue a ser fiel na sua palavra. Não pode ser que te pega do pecado e você num pecado vivendo com ele. Não, ele te tira no pecado para te lavar com o sangue do teu filho Jesus Cristo. Ele é talmente fiel na sua palavra que não muda. Nós vimos que acontece também com o filho amado, o único, aquele que ele traz no mundo como unigênito, aquele que ele traz no mundo para salvar-nos. No momento que Jesus Cristo estava na cruz, no momento que ele assume os nossos pecados, no momento que os nossos pecados, as nossas cargas, os nossos erros caia sobre ele, houve uma separação entre pai e filho. Houve uma separação entre luz e as trevas. E ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus, meus, por que me desamparaste? É o momento que Jesus Cristo veste os nossos pecados e ali cria uma separação. Jesus Cristo, que foi fiel a Deus,
Jesus Cristo que andou segundo a vontade de Deus. Mas houve uma separação. Houve uma separação não porque Jesus pecou, mas porque aquele momento ele carrega os nossos pecados, ele carrega as nossas falhas, ele carrega o castigo que era sobre nós. Então, no momento que ele torna-se pecador, não porque pecou, mas porque estava a fazer uma ação de graça para a nosso favor, então ele torna-se sujo. E naquele momento houve separação entre Deus Pai e Deus Filho. O que quer dizer que Deus é fiel. Não faz isso só não conosco, mas faz com todos aqueles que querem viver no pecado. Porque Ele é santo, importa que quem se aproxima dEle se santifique. Então, é necessário nós não estarmos somente a viver como os mundanos, acusarmos a Deus. Mas devemos ver, será que eu, naquilo que eu faço, permito para que Deus possa agir na minha vida? A promessa que Deus deu na minha vida, por que não está se realizando? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus é imutável. Mas muitas das vezes se afasta de nós porque nós estamos sujos, porque nós estamos a viver no pecado. Deus é fiel. A promessa que Ele te fez, a profecia que você ouviu, não sei se é uma verdadeira profecia, vai se realizar. Mas o problema é você vai ver por que não está realizando. Deus prometeu levar os filhos de Israel para a terra prometida. E Ele estava a realizar aquilo, tirou eles do Egito para levar da terra prometida. Segundo os historiadores, segundo aqueles que conhecem, saindo de Israel ou de Egito para a terra prometida, não tinha necessidade de fazer 40 anos. Mas Deus lhes fez fazer 40 anos para ensinar este povo, para instruir eles, para purificar eles. Então, Ele não mudou a sua promessa, e essa promessa que iria lhes levar naquela terra não aconteceu na terra do Egito, mas era uma promessa que tinha muito antes. Deus, como é fiel, cumpriu com a sua promessa, assim como Ele mostrou a Jeremias o que vês. Jeremias respondeu, Deus lhe disse, viste bem, eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Eu estou atrás das palavras que eu digo. O Deus tinha prometido ao povo de Israel que iriam chegar à terra prometida, apesar do Mar Vermelho, apesar do Rio Jordão, apesar de os egípcios que vinham atrás, mas Deus lhes fez atravessar um deserto. Deus lhes fez atravessar o rio, lhes fez atravessar o Mar Vermelho. Deus abriu o mar, abriu o Rio Jordão para que esse povo passasse. Tudo isso para manter a sua palavra, a fidelidade de Deus. Deus não muda. O que não está acontecendo na tua vida do que Deus disse, vai rever talvez você é que estás longe de Deus. Espera, talvez o tempo de Deus não chegou. Não ajuda a Deus. Deus nunca chega tarde. Ele chega a tempo oportuno. Você se recorda da história do Lázaro? Enquanto que vieram dizer para Jesus que Jesus, o teu amigo, o Lázaro, está doente. O povo esperava que Jesus viesse para curar o Lázaro, para que ele não morresse. Mas Jesus meteu outros 4 dias para poder ir ao encontro do Lázaro. Quando ele chegou, a atitude de Maria e Marta era, se você tivesse, ele não iria morrer. Imagine na vergonha que a Maria e Marta estavam a passar. Vocês que cozinhavam para ele, vocês que diziam, é nosso amigo, o vosso irmão estava doente, ele tem poder para curar os doentes e não vê cura. Enquanto que o mundo pensa que Jesus chegou tarde, mas Jesus chegou a tempo, porque ele tinha dito, essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então quero dizer para alguém que talvez espera uma coisa de Deus que até hoje ainda não recebeu,
Deus não está atrasado, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Para o mundo pode parecer tarde, que Deus atrasou, mas não. Ele chega a tempo oportuno. Ele é fiel. Ele é fiel. Confia em Deus. Nesse novo ano, confia em Deus. Confia nas suas promessas. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Que Deus abençoe-nos, abençoe a sua palavra. Pai Santo, no nome de Cristo Jesus, te dizemos obrigado, Senhor. E que esta palavra, ó Pai, possa vir edificar-nos, Senhor. Possa vir construir em nós, Senhor, uma outra visão de Ti que talvez, muitas das vezes, nós negligenciamos. Confiar na Tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, amados, e voltaremos amanhã para dar a continuidade do nosso tema, que é a fidelidade de Deus. Amém.